boa noite para todos e todas. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um encontro da Teologia Pé no Chão. Espero que tenham tido uma boa semana, que esteja tudo bem na vida de vocês e que possamos começar agora um fim de semana, né? Começar um fim de semana muito agradável, muito feliz para todos. A Irene está aqui. Oi, gente. Vocês veem apenas a Cadê a mãozinha minha mão? dela. Tá ali, ó. Oi, gente. Boa noite. Eu estou com o microfone entre eu e ela, entre mim e ela. Entre mim. Entre mim e ela. E aí vocês observem aí se o som tá legal, se a gente precisa ajustar alguma coisa. Para isso eu tenho que falar? É. Então, gente, será que tem alguém aí? Mais pra frente a gente faz um testezinho, teste som, testando. Se alguém já estiver aí, tiver ouvido, já pode falar. Enquanto vocês vão entrando na sala, a gente vai se reencontrando aqui. Antes de fazer a chamada, eu aproveito para pedir que divulguem esta live, compartilhem com as pessoas que você acha que possam ter interesse. Lembrem-se do nosso canal, Teologia Pé no Chão, no YouTube. Mesmo que você prefira assistir no Facebook ao vivo, não deixe de se inscrever lá, tá? Não basta curtir a aula ou visitar o canal, é necessário se inscrever. Esta semana nós quebramos o recorde de 750 inscrições. Queremos chegar a 1000 nesse fim de semana. Não, brincadeira. Se for até o ano que vem, tá bom. Nosso canal não é popular. Bom, vamos fazer uma breve recapitulação. Nós estamos estudando um tema polêmico, difícil, às vezes dado por sabido, porém não devidamente esclarecido, que aborda esta pergunta: o que acontece com os mortos depois da morte, independentemente da religião, etc., para onde é que eles vão? A gente tem muitas ideias a esse respeito, algumas delas têm fundamento, outras são pura especulação, não tem base bíblica, né? Base bíblica é fundamental, né? E a gente então acaba dando por sabido algo que nunca foi devidamente esclarecido. Então, esse curso pretende responder esta pergunta: para onde vão os mortos, ou o que acontece com os mortos após a morte? Por isso, o nome do curso é Estado Intermediário. Estado significa uma existência, portanto, exclui qualquer crença materialista, né, que não admite a possibilidade de uma existência pessoal após a morte, de nenhum tipo, e é intermediária porque não é um estado final, porque a nossa crença cristã, da maneira como nós a elaboramos, nos leva a crer que haverá um desfecho universal, né, coletivo, uma escatologia universal, que inclui a ressurreição dos mortos. Então, por isso, por causa desta crença, da maneira como a nossa crença está organizada, desenvolvida e apresentada para nós, surge essa matéria que pergunta qual tipo de existência é possível entre a morte individual, a morte de cada um, e esse escatom universal, portanto, a ressurreição universal que foi prometida por Jesus Cristo e que pertence ao escatom da história, né? A história caminha para um grande finale, um grande finale. Bom, esse nosso curso agora, hoje é a terceira de 4 aulas, né? Esse nosso curso depende de alguns pré-requisitos que foram ministrados no curso Antropologia 1 e Antropologia 2. Mesmo que você não tenha estudado esses cursos, eles ficam aí sugeridos, então, né? Você pode depois
consultar lá no nosso canal Teologia Pé no Chão, Plim Plim, né? E consultar esses cursos, Antropologia 1, no qual a gente trata a constituição do ser humano, o ser humano como uma mônada complexa, né? Corpo, alma, espírito, mente, coração, inteligência, mente, né? Espírito. E o Antropologia 2, no qual nós tratamos sobre a natureza da vida, da morte e da ressurreição. Este curso, então, é digamos, uma parte faltante, né? Ou uma parte que conclui essa matéria, e com isso nós encerramos o estudo de escatologia nesse ano. Vocês estão me ouvindo bem? Eu coloquei o microfone um pouco mais distante, não na lapela, mas aqui entre mim e a Irene. Irene, fala aí, dá boa noite para o pessoal. Oi, pessoal, boa noite. Estão me ouvindo? Vejam se vocês estão ouvindo a mim e a Irene. Amores. Aí acredito que, se der certo, nós adotaremos essa tá no disponibilidade. Meio para ninguém brigar, né? Para ninguém brigar. Aqui ninguém Mas como é você fala mais, eu deixo mais perto de você. Então tá, veja aí se o pessoal está comentando o que está ouvindo e tal. Bom, este curso então está organizado em 4 aulas. Na primeira aula eu apresentei o tema e as principais teses, as principais respostas a esta pergunta. Qual pergunta? Para onde vão os mortos após a morte, né? Enquanto aguardam a ressurreição. Então, na primeira aula eu apresentei o problema, coloquei a temática, expliquei a problemática, expliquei também essas principais opções, ou a maneira como os cristãos, católicos, protestantes, evangélicos, desenvolveram respostas a esta pergunta. Na segunda aula e nesta, nós estamos analisando os poucos textos bíblicos, pelo menos os principais deles, dos quais nós podemos extrair uma resposta. Então, na aula passada, eu me restringi aos evangelhos, abordei aquela parábola do rico e do Lázaro, abordei o diálogo de Jesus com um ladrão arrependido e abordei, qual foi outra coisa? A discussão de Jesus com os saduceus a respeito da ressurreição, no qual Jesus fala que quando Deus fala Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele está se apresentando como Deus dos que vivem e não como Deus dos mortos. Hoje eu vou me deter num texto de Paulo, não é o único, mas é talvez o principal, o mais rico, o mais elaborado, em que Paulo trata deste problema, que já vamos para lá, já vai pegando aí a tua Bíblia, etc. Ótimo, legal. Pega a tua Bíblia, por favor, fique com a Bíblia em mãos aí, eletrônica, papiro, qualquer coisa que você tiver. Porque tem gente que é tradicional, né? Não usa a Bíblia eletrônica, usa de papel, tem uns que preferem papiro, né? Então, seja lá como for, em hebraico, grego, latim, né? Pegue aí a sua Bíblia, por favor, e abra em 2 Coríntios, capítulo 5. Nós vamos gastar a aula hoje em cima desse texto, tá? Então, ele não é o único texto em que Paulo trata da questão. Nós já estudamos, por exemplo, no curso anterior, o 1 Coríntios 15, né? Detidamente, detalhadamente, e esse texto aqui é posterior àquele texto de 1 Coríntios 15, né? 1 Coríntios, agora estamos em 2 Coríntios, portanto, um texto posterior. Então, nós vamos nos deter aqui e neste texto, então, nós vamos concluir a nossa análise de textos bíblicos, ok? Fica para a próxima aula a conclusão que nós vamos elaborar juntos, vocês vão botar a mão no cajado e serão responsáveis por essa resposta, né? E nós vamos, então, elaborar uma resposta o mais satisfatória possível à pergunta como nós a entendemos hoje. Pode ser que no passado
os cristãos tenham dado respostas a essa pergunta que hoje não sejam mais satisfatórias à luz dos problemas, à luz do nosso conhecimento, das nossas angústias. Aquelas respostas talvez tenham sido satisfatórias, suficientes para os cristãos de gerações passadas. Mas hoje nós temos, quem sabe, perguntas mais delicadas e que então temos que revirar de novo a fonte da nossa fé, as Escrituras, para elaborarmos. Já adianto que o texto de hoje eu pretendo analisá-lo detalhadamente. Então, se a gente não conseguir concluir hoje a análise desse texto, ele fica já aberto porque nós vamos trabalhar em cima dele, que é o texto mais desenvolvido, para construirmos então a proposta da quarta aula, que é a aula de encerramento. Então, a próxima aula é a última sobre esse assunto, isto é exatamente um mini curso, Muito bem. Barrado pelas implicações do mês de dezembro. Né? Achei que era pelas minhas implicações, não. Não é as suas implicâncias, né? Aí é diferente, implicação e implicância. Não, gente, ele falava que era mini curso e dava 15 aulas. E aí nós vamos também terminando o curso de domingo, né? Para deixarmos a escola em férias, em recesso. Então perguntem tudo que puderem, né? No curso de domingo também. Se não... Bom, vamos lá então. Então, o nosso objetivo hoje é analisar 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 1 a 10, tá? Nós temos um problema aqui, apesar de ser o texto mais claro a respeito do tema, nós temos um problema aqui que eu vou deixar na mesa, junto com a nossa tarefa de hoje, que é a seguinte. Embora esse seja o texto mais claro a respeito da matéria que nós estamos estudando, este não é o objetivo do apóstolo Paulo nesse texto. Por exemplo, em 1 Coríntios 15, o objetivo de Paulo é tratar sobre a ressurreição. Quem não pegou essa aula, veja lá em Antropologia 2, as últimas aulas, quando eu trato de ressurreição. Então, ali o objetivo de Paulo é tratar sobre ressurreição. Aqui nesse texto de 2 Coríntios 5, o objetivo dele não é tratar desta matéria do estado intermediário dos mortos. Então, nós temos aqui uma solução, porém, junto com a solução, um problema. O tema deste texto, se você pegar do capítulo 4 em diante, ou até desde o início do capítulo, né, do livro, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e pelo menos até o 7, o tema geral do livro, dessa seção do livro, né, do capítulo 1 ao capítulo 7, é a defesa do ministério do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está enfrentando uma série de questionamentos e de críticas ao seu ministério, e ele então ocupa esses primeiros capítulos do livro para se defender. Então preste atenção nisso. É no contexto da defesa do seu ministério que Paulo aborda, então, indiretamente, né? Indiretamente, a resposta do problema deste curso. Então, este curso não trata sobre o ministério do apóstolo Paulo e também não trata das defesas que ele apresenta aos ataques que ele estava sofrendo. Então, nós vamos usar um texto possível, tirá-lo do contexto metodicamente, né, para fins de responder a nossa questão. Deu para entender? Uhum. Tá. Então, você já está aí com 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 1 a 10. Eu vou propor, então, a partir de agora, né, já são 8h15, eu vou propor a partir de agora uma varredura em cima desse texto em, digamos assim, 3 etapas,
né? 3 etapas. Primeiro nós vamos ler o texto, né? Ninguém tem a obrigação de ter esse texto na memória. Então vamos ler o texto. Depois, na segunda varredura, nós vamos tentar identificar os termos e expressões e figuras usadas nesse texto. E depois, então, em terceiro lugar, a interpretação que nós podemos tirar. Vassourinha mesmo, eu falei varredura sem querer. Né? Mas é isso daí. Que gosta, então, independentemente da versão que você está usando, tá? Eu estou usando uma versão antiga, que é a Revista e Atualizada, né? João Ferreira de Almeida, Revista e Atualizada, que se costuma abreviar como ARA, ARA, né? Não é tão antiga quanto a Revista e Corrigida, né? Essa daqui acho que é dos anos 70. Então vamos lá. Eu vou ler bem devagar, essa é a primeira parte da aula, tá? Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, vírgula, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Versículo 2. E por isso, neste tabernáculo gememos, aspirando por ser revestidos de nossa habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Versículo 4. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Versículo 5. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Versículo 6. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes ser agradáveis. Versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então aí está um pequeno recorte do texto extraído, né? Você deveria, né? Não quero dizer nada, não quero constranger ninguém a nada, mas você deveria depois, não agora, depois, ler esse texto pelo menos, a partir do capítulo 4 inteiro e o capítulo 5 inteiro, pelo menos, né? Se você for um bom aluno, assim, daqueles que quer ganhar ponto bônus, né? Uma pedrinha a mais na coroa do céu, aí você leia do capítulo 1 ao 7, para você pegar pelo menos a estrutura dessa primeira parte. Então, tenha em mente que nós estamos recortando fora um texto em que Paulo fala temas, né, questões relacionadas ao título deste curso, ok? Então fizemos a primeira parte, que é a parte da leitura. Você fica com o seu texto aí, né? Se você tiver alguma observação, dizer, que interessante, na minha Bíblia diz assim, diz assado e tal, vai compartilhando aí, porque, né, todos os outros que estão vendo o chat vão também fazendo um passo da leitura bíblica, que eu já aproveito para sugerir e reforçar, que é a comparação de versões, né? Por exemplo, eu li aqui na ARA, a Almeida Revista e Atualizada, a Irene está lendo na como é que é? Nova versão, NVT, nova versão transformadora. O que você ia falar?
Não, eu tô vendo as diferenças aqui, mas depois Tá. a gente Se fala, você depois. quiser também ir compartilhando aí alguma coisinha que você notou, né? Eu vou então agora fazer a segunda parte da varredura, né? Que é a seguinte. Nós precisamos agora identificar neste texto, nesta perícope, né? Perícope significa recorte, né? Nesta perícope, nós vamos analisar os textos, as expressões principais que a gente precisa compreender para poder evitar uma interpretação errada ou meia-boca, né? E um detalhe muito importante aqui, nessa segunda parte, né, nessa segunda varredura, é a seguinte: Paulo usa metáforas. E as metáforas, ou se você quiser, linguagem figurada ou ilustrações, como a gente costuma falar em evangeliquez, né? São sempre um desafio para a interpretação. Então, se você observar no versículo 1, ele fala tabernáculo, casa. Depois, no versículo 4, ele fala despido, nu, né? Então, roupa e nudez, ou seja, vestido ou despido, né? E depois ele fala ausente, presente, estar com o Senhor, estar ausente, estar presente. Esta parte da interpretação é muito importante. Por quê, meus irmãos? Quando nós falamos de metáfora, significa que eu estou usando uma palavra que é parte do nosso vocabulário comum, como, por exemplo, casa e roupa. Todo mundo entende o que é casa e roupa. Quando eu uso no sentido literal, quando eu falo, esta é minha casa, eu estou usando uma camisa nova, né? Calça nova, calça larga, etc. Então, todo mundo sabe o que é roupa, o que é casa. Quando eu uso a palavra casa ou a palavra roupa, veste, num sentido figurado, esta figura só será interpretada se você que estiver ouvindo for capaz de codificar, de decodificar ou de interpretar o que eu estou falando. Então, quando eu falo por figuras, eu aqui, Eliseu, falo por figuras, ou você fala por figuras, subentende-se que você e aquele que te ouve é capaz de interpretar a figura ou domina a interpretação da figura, né? Não adianta nada eu falar uma expressão, um provérbio, por exemplo, né? Um provérbio que não tem sentido, por exemplo, em espanhol ou em inglês. Não faz o menor, né? Não faz sentido, né? Por exemplo, se a gente falar, não adianta chorar o leite derramado, né? Como é que isso vai ter sentido para uma pessoa que não conhece? Ele pode conhecer leite, né? Mas ele não conhece a figura por trás de chorar o leite derramado, né? Então, cada sociedade, cada grupo, cada cultura domina a interpretação da linguagem figurada, ok? Então, se nós não entendermos o que Paulo está falando aqui por meio das figuras, nós corremos o risco de interpretar de modo errado, ok? Certo. Então, aqui tem 3 figuras que eu vou agora destacar no texto. No versículo 1, ele fala sobre casa terrestre e, ao mesmo tempo, chama de tabernáculo. Então, casa é a palavra grega mesmo para casa, oikia, né? A palavra normal para casa, mas você percebe que ele está usando uma linguagem figurada. Ele fala casa terrestre, porque no final do versículo ele vai falar de casa dos céus. Então percebam aqui que Paulo já decolou da linguagem literal para a linguagem figurada. Então aqui nós temos que tomar cuidado, tá? No versículo 1 e no versículo 4, ele usa a palavra tabernáculo, que poderia também ser traduzida como tenda, tá?
Então, Mas as é a pessoas... mesma figura, né? Você falou 3 figuras, essa não é essa. É a mesma figura, Tá. é a mesma figura. Casa e tabernáculo é a mesma Se o pessoal... Tá, tudo bem, deixa eu fazer o seguinte, então. As figuras são casa, roupa e pátria. Tá. Casa, roupa e pátria, tá? Então, eu estou na primeira. Então, vejam lá as palavras que ele usa para falar de casa. Não se preocupe, por enquanto, com a interpretação, tá? Vamos apenas colher do texto as metáforas, porque, evidentemente, Paulo aqui não está falando de construção civil, nem de confecção de roupa, né? Ele está usando figura, tá? Então, vamos lá. Casa terrestre, está lá no versículo 1, ele fala deste tabernáculo ou tenda. Então, a palavra tabernáculo tem uma longa memória para o povo judeu, porque eles viveram no deserto, eles moraram em tendas, eles tinham a festa dos tabernáculos, o primeiro templo deles foi um tabernáculo. Então, qualquer pessoa que viajava naquele tempo obrigatoriamente tinha que ter uma barraca de montar, uma barraca de camping, né? Uma barraca. E quando ele fala, então, se desfizer, nós podemos pensar aqui tanto no envelhecimento, no apodrecimento, na desconstrução desta habitação, como também podemos pensar numa barraca que se desmonta, tá? Em contraste com isso, ele fala ainda no versículo 1, a segunda parte do versículo, ele fala edifício, tá? E a palavra aqui é edifício mesmo, que no grego é derivado de casa. A palavra que nós usamos hoje, por exemplo, em português, nós normalmente usamos a palavra edifício para uma casa mais complexa, né? Por exemplo, uma casa de 2 andares, 3 andares, a gente ainda não chama de edifício. Normalmente nós chamamos de edifício um prédio, né? Com um certo número de andares, nós chamamos de edifício, né? A palavra grega, ela enfatiza, ela destaca casa feita por mãos, né? Então, nós temos aqui uma oikodomeo, né? Casa feita por mãos, uma construção, né? Então, está fazendo um contraste com o tabernáculo, né? E na nossa Bíblia, ele fala assim, veja aqui na tua como fala, ele fala assim, edifício, vírgula, casa, oikia, e aí ele fala, não feita por mãos. É uma casa, porém em contraste com a outra casa, a primeira casa, casa não feita por mãos, e ao contrário de ser terrestre, como aquela da primeira parte do versículo, ele fala eterna, portanto que não se desfaz, e ela é nos céus, ou melhor dizendo, dos céus. Então, aqui já tem um probleminha de tradução. Veja como diz aqui a tua Bíblia, quando fala dos céus. Teremos um corpo eterno, uma casa no céu, feita Então, para nós pelo próprio Deus e não por mãos humanas. Isso. Então, aqui mais já ou menos tem um igual. problema de tradução. Por quê? Porque no grego não é nos céus, mas dos céus, né? Então, a primeira casa é epigeios, epigeo. Epigeo significa sobre a terra, casa terrestre, casa assentada e que é levantada a partir do chão, como todo pedreiro sabe e como nós sabemos. Esta casa do céu não é casa no céu, como se houvesse um endereço celestial lá em cima e nós fôssemos mudar da casa terrestre para a casa do céu, mas é uma casa dos céus. Origem. É origem, exatamente. Ek uranos, né? Ek é origem, né? De lá para cá, tá? Então, o que nós temos até agora? Uma casa que se desfaz, ou um tabernáculo,
tá? Um tabernáculo, versus uma casa, um edifício, que é uma casa mais elaborada, ou uma casa não feita por mãos, subentende-se, quando a gente faz um paralelismo, né? Subentende-se, obviamente, que a casa terrestre é feita por mãos, pelos meios naturais. Esta casa é não feita por mãos. A primeira casa se desfaz, essa segunda não se desfaz, porque é eterna, ela não se desgasta. A palavra eterna em grego é aionios, de aion, e aion significa era, portanto, uma casa que entra pelas eras, né? A gente que mora em cidade antiga percebe, puxa, esse museu aqui, essa casa, esse prédio é do século XVIII, do século XIX, por isso ela está lá tombada, né? Às vezes tombada literalmente, né? E aqui ele está dizendo um outro tipo de casa que não se desfaz. Quando ele fala que é da parte de Deus, fica subentendido quem é que construiu. Porque ele fala assim, temos da parte de Deus um edifício, não feito por mãos, obviamente mãos humanas, mas da parte de Deus. Então, embora não esteja explícito no texto, né, para a gente compor o paralelismo, depois vocês vão ver que aqui nas minhas anotações eu fiz esse paralelismo, contrastando termo a termo, né, para mostrar que Paulo está falando de uma casa na terra e de uma casa de outro tipo. Uma casa humana, uma casa divina, uma casa que se desfaz, uma casa eterna, né? Uma casa desmontável que caminha para o colapso e uma outra casa que subsiste e que não se desfaz, ok? No versículo 5, ele usa uma expressão, foi Deus quem nos preparou para isto. Então, esta palavra aqui, preparou, né, dá essa ideia de fazer, de edificar, né? E esta ideia, então, veja só, encerrei aqui a primeira figura, né? Estas figuras, tanto da casa, da tenda, do tabernáculo, da edificação de Deus, do edifício de Deus, casa de Deus, feita por mãos, não feita por mãos, estas figuras têm uma memória nas Escrituras. Então, tanto na mentalidade dos judeus como na mentalidade dos gregos, eles tinham aqui um campo simbólico comum para entender o que Paulo está dizendo. E nós também, sem grande dificuldade, né, poderemos entender, né? Poderemos entrar nesse universo, porque nós conhecemos a Bíblia, nós conhecemos as outras referências paralelas, e então nós poderemos compreender o que é que Paulo está dizendo aqui. Percebam no versículo 2, como que Paulo, olha a delicadeza e a sutileza de se expressar por figuras. Porque no versículo 2, agora eu vou passar para a segunda figura, que é a figura da veste, né? Mas percebam como Paulo brinca com as palavras e é perigoso a gente cair da carroça, né? Porque ele fala assim, ó, e por isso, neste tabernáculo gememos, aspirando por ser revestidos. Revestidos de nossa habitação celestial, né? Percebam que ele aqui misturou, Paulo poderia ter deixado a gente sem essa, né? Misturou Facilitou. casa com roupa. Ele falou que nós vamos vestir uma habitação celestial, ou seja, nós moramos numa tenda, essa tenda é desconfortável, ela produz sofrimento em nós, mas nós temos uma grande esperança de sermos vestidos, abraçados por uma habitação celestial. Então aqui Paulo
pisou no tomate, né? Bom, pisar no tomate é uma expressão também, é uma metáfora, né? Se alguém não conhecer, né? Veja como a linguagem figurada é rica e ela depende que vocês entendam, né? Ok. Bom, então com esse versículo 2, Paulo nos introduz na segunda figura. Então aqui vai aparecer o verbo vestir, despir, revestir, vai aparecer o substantivo vestes, ou pelo menos vai estar subentendido, né? Encontrado vestidos e nus ou despidos. Então veja lá no versículo 2, ele fala assim, revestidos. Mesmo em português, nós poderíamos entender a palavra revestir como um vestir reforçado, né? Como se fosse alguém que tem roupa, mas que vai colocar, digamos, um casaco, uma capa por cima. Um vestir de novo, né? Revestir. No versículo 3, olha que interessante, ele fala assim, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Portanto, o que ele está dizendo aqui? Que nós, como pessoas urbanas, né, e não aborígenes, tá? Com todo respeito aos aborígenes, somos pessoas que normalmente nos apresentamos em público devidamente vestidas e que esperamos ser revestidas. Então é como alguém que está com frio, né, usando apenas uma camiseta e uma calça leve, e a mamãe traz o casaco e reveste, né, aquele casaco que abraça, que acolhe. Mas ele fala, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Ou seja, aqui tem uma certa advertência. Ele fala assim, nós estamos pelados, nus, ou nós estamos já vestidos. E ele também fala aqui uma coisa interessante, que é formos encontrados. Ora, ser encontrado é uma construção na passiva. Quem é encontrado? Eu, nós. Quem é o que encontra? É encontrado por quem? Quem é esse sujeito da passiva, né, que nos encontra? Não diz. Pressupõe-se que é Deus aqui, o sujeito, digamos, como é que se fala? Não é exatamente um sujeito oculto, mas um sujeito suposto, né? Um sujeito suposto. Então, no versículo 3, ele vai falar de vestidos e não nus. No versículo 4, ele fala, na verdade, nós que estamos neste tabernáculo... Paulo, pisou na bola de novo, né? Misturou casa com roupa. Nós que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos. Então, nós estamos vestidos e nós não queremos ficar pelados. Pelo contrário, nós queremos ser revestidos. Então, é uma pessoa que está com roupa, essa roupa não é adequada e ele claramente não quer ficar nu. Ele não quer que alguém roube a roupa dele e o deixe nu em público, né? Pelo contrário, ele espera que com essa sua roupinha inadequada, ele encontre alguém que lhe cubra, né, com as roupas adequadas. E é a segunda vez que ele fala de gemer e de desejo. Então, nós podemos aqui pensar que nós temos uma casa precária e uma casa boa. Nós temos uma roupa inadequada e aquela roupa adequada, confortável. E esta primeira situação, tanto da casa precária como da roupa precária, nos causa um certo sofrimento, um certo gemido, ao mesmo tempo em que nós aguardamos uma casa melhor ou uma roupa adequada ao clima ou ao conforto, ok?
Então, aqui no verbo, aqui nas figuras, ele usa a palavra pôr roupa, tirar roupa, ou pôr roupa sobre, né? Então, a palavra é vestir, desvestir ou revestir, versus a palavra nudez, que aparece aqui, né, no versículo 3, e depois em despido, né? Nus e despido, ok? Então, essa é a segunda figura. Vocês percebem que Paulo não facilita a nossa vida, porque ele mistura, né? A gente poderia reescrever esse texto, tá? Não é blasfêmia, não. Você pode reescrever esse texto organizando as figuras, né? Desmembrando o que é casa de um lado, o que é roupa do outro, né? Mais ou menos como alguém que está acampado, por exemplo, num acampamento, sei lá, de sem terra ou sem teto, enquanto vê lá que a casa do governo lá, não sei o que, está sendo preparada. Então ele está aqui desconfortável, numa casinha precária, mas ele vê lá o conjunto e ele pensa, ai, finalmente nós vamos poder morar naquela casa e tal. Ou então como alguém que está juntando dinheiro, né, tem uma roupinha velha e está juntando dinheiro para comprar uma roupa boa, uma roupa para festa. E então ele fala, hoje eu estou vestindo uma roupinha mais ou menos, né? Mas eu vou comprar aquela roupa do meu gosto, eu vou poder ir na formatura, na festa, sei lá, no casamento, com aquela roupa adequada, com aquela roupa com a qual eu me sentirei abraçado, né? Nós temos que lembrar também, embora não seja difícil para nós, que a ideia de nudez tem uma carga a mais na cultura hebraica. E aí nós temos que pensar aqui o que significa na cultura hebraica o nu, né? Para nós, o nu pode ser bonito, pode ser artístico, né? Nós não temos problema em ir na praia, usar pouca roupa, etc, etc. Para os gregos, o nu também era perfeitamente aceitável. Vocês sabem que as Olimpíadas, os atletas, eles competiam nus, né? Nus mesmo. Daí vem a palavra ginásio, que a palavra nu aqui em grego é gymnos, da onde nós formamos a palavra ginásio, ginástica, né? Então os gregos competiam nus, não tinha problema nenhum. O que Paulo está dizendo aqui é dentro da cultura hebraica, onde a nudez é altamente pudica, né? Em que a nudez era um escândalo para o grego, né? E para as culturas orientais, de um modo geral, não para os gregos, ok? A terceira figura vai aparecer nos versículos 6, 8 e 10, e eu não teria percebido sem o auxílio da Bíblia grega. Então aqui é muito importante porque a nossa Bíblia, o texto que você tem em mãos, confere aqui para mim, como fala o versículo 6, o versículo 8 e o versículo 9, essas palavras que eu vou dizer. No versículo 6 ele fala assim, tendo, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Essa palavra ausentes do Senhor é uma palavra como que exílio. Estou fora do meu lar. Estou no corpo, como se o corpo aqui fosse um tipo de pátria, né? Estar em casa aqui significa estar exilado em relação a Deus. No versículo 8 ele fala assim, entretanto estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo, portanto, exilar-se, ausentar-se desta primeira condição, para estar em casa com o Senhor, estar no lar, estar com o Senhor. E no versículo 9, ele fala, e por isso também que nos esforçamos, quer em casa, quer longe de casa,
para lhe sermos agradáveis. Então, a palavra aqui para ausente e presente é uma palavra que significa em casa ou longe de casa. E essa casa aqui não é a casa oikos, não é a casa do primeiro sentido, é no sentido de o lugar ao qual eu pertenço, entende? É casa no sentido de pátria. Para vocês terem uma ideia, a palavra casa em grego é oikia, né? A palavra aqui é demos, da onde nós formamos a palavra democracia. Então é estar no meu povo, estar em casa, junto aos meus, ou estar ekdemos, que é longe de casa, longe dos meus, em terra estranha. Portanto, quando ele fala estar no corpo e longe do Senhor, ou habitar com o Senhor e deixar o corpo, ou vice-versa, né? Deixar o corpo e estar com o Senhor, ele está usando a figura do peregrino. O peregrino é aquele que não se encontra em casa, a não ser quando está em casa, né? Me lembrei agora de uma cidadinha que nós moramos no Mato Grosso do Sul, né? Uma cidadinha ínfima, pequeníssima, que não tinha nada de nada com nada. Do Velho né? Oeste. Para nós, assim, né, que éramos de cidade, eu, pelo menos que sou de São Paulo, era inimaginável uma cidade tão pequena que de uma ponta você praticamente enxergava a outra, né? E eu me lembro de um irmão da igreja que trabalhava viajando com seu caminhão, vendendo, circulava, viajava ali na região, até por cidades muito maiores e muito mais agradáveis, e ele fala, no final do dia, quando eu estou entrando na Douradina, eu se sinto em casa, né? É o lar, né? A gente lá se sentia fora de casa, obviamente, né? Era difícil viver naquele lugar tão estranho, mas para ele era o lugar onde ele estava em casa, né? Podia ir para a cidade grande, para as regiões em volta, mais bonitas, mais ricas, mas onde ele se sentia em casa? Naquela cidadinha, né? Enquanto nós, evidentemente, iríamos nos sentir em casa aonde estávamos o nosso povo, o nosso demos, né? Então essa é uma figura que, além de não estar explicitada em português, ainda pode nos induzir a uma mentalidade grega aqui, né? De pensar o corpo como sendo a casa, ou o corpo como sendo a nossa roupa, ou como sendo a nossa casa, que nós abandonamos para migrar para o mundo etéreo dos espíritos, ok? É importante segurar aí a onda, olha aí uma figura de linguagem, segura a onda, para a gente poder agora começar a fazer a interpretação. Até agora eu trabalhei com figuras, figura da casa, da roupa e do lar, lar no sentido ampliado. Essa né? Bíblia aqui fala Como lar. diz a tua? Lar? Ok. Nosso ótimo. lar. Em todos os versículos que você citou, fala... só o 9 que fala assim, quer estejamos neste corpo, quer o deixemos. Ok. Que não menciona, mas no 10 também menciona a palavra lar. Não, o 10... Não, 10 não. O 8, quando o fala 8, habitar com o Senhor, como é que ele fala? Confiança absoluta e preferíamos deixar este corpo terreno, pois então estaríamos em nosso lar com o Senhor. Então, essas São 9. traduções derrapam, e eu vou mostrar por quê, né? Elas estão imbuídas de uma antropologia gnóstica grega, né? E aí nós temos que tomar cuidado, nós vamos ter que aplicar Como aqui lugar, agora. né? Que está como lugar. Exatamente. Não, o lugar é até a figura. O problema, mas eu não quero adiantar ainda, né? Mas nós vamos ter que aplicar a interpretação desse texto, ainda não chegamos lá, essa é a terceira varredura. Nós vamos ter que aplicar a este texto aquelas noções de antropologia que nós estabelecemos, que é o ser humano como uma integralidade, né? Então, aqui quando ele fala a palavra corpo, não é a minha
a carnalidade, os meus ossos e matéria, né? Então preste atenção, cuidado aí, ok? Antes de prosseguir, alguma pergunta até agora? Tudo bem até aí? Não, 3 figuras, né? 3 figuras, veja, não são difíceis. É só você pegar a tua canetinha, sublinhar as palavras, tudo que se refere à casa, depois tudo que se refere à roupa, essa questão de estar presente, estar ausente, é um pouco mais sutil, mas eu já te dei aí as dicas, né? Versículos 6, 8 e 9. Nós ainda não fomos para a interpretação, tá? A parte da interpretação que é mais complexa. Então, segura aí. Para a gente, então, agora concluir esta parte de estudo das expressões, eu vou chamar a atenção aqui de vocês para dois conjuntos, né? Um de emoções, que fica muito claro aqui, tá? Então, um é de emoções e o outro sobre vida e morte, tá? Que, quer queira, quer não, não está mais no escopo de figura, tá? Porque Paulo não está fazendo como eu estou fazendo, né? Eu estou separando figura de um lado e interpretação do outro. Paulo está dando uma aula só, tá? Então ele vai interpretando aí no meio. Então eu quero destacar aqui, só para completar essa parte, as emoções que estão relatadas aqui, tá? E quando ele fala de vida e morte, mortal, eterno e tal. Então vamos lá. No versículo 2, ele fala gememos. Gememos. E a palavra gemer, ela tem uma ideia de apertar, né? Então você pode pensar na casa apertada, desconfortável, né? Na roupa ganhada que não serve ou que está te causando constrangimento, sofrimento. Então a ideia aqui é de aperto, tá? Então ele traduz como gemer, tá correto? Mas a ideia do grego é algo que aperta. Por exemplo, Jesus, quando fala da porta estreita, do caminho estreito, é esta palavra que ele está usando, stenos, tá? Romanos também fala a criação geme, nós gememos, o Espírito Santo ora conosco com gemidos inexprimíveis. Então, essa palavra de gemer, suspirar, está presente aqui. No versículo 2 ainda, ele fala aspirando ser revestidos, aspirar. Eu considero a palavra aspirar aqui um pouco fraca para traduzir o grego. A palavra grega aqui é epipoteo. Epi é sobre, né? Exatamente a palavra sobre, a preposição sobre. E poteo é a palavra ansiar. Então a palavra aqui deveria ser nós desejamos intensamente, ardentemente. Tem um lugar em que essa palavra é traduzida corretamente, talvez você vai se lembrar, que é 1 Pedro, capítulo 2, quando ele fala assim, desejai, capítulo 2, versículo 2, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite. Então aqui tem uma tradução mais à altura, que é esse desejar sofrido, que não aguenta mais, né? Então, Paulo contrasta, ou pelo menos relaciona, né? O gemido com um desejo, né? E esse desejo intenso. No versículo 4, ele repete a palavra gemer, ele diz que habitar na tenda ou habitar na roupa. 4. No versículo 4 ele fala, nós que estamos neste tabernáculo gememos. E aqui ele sobrecarrega o gemer, porque ele coloca a palavra angustiados. Então não é um gemido ou apenas um desejo, no sentido assim,
Ai, quem me dera, né? Tomar Coca-Cola. Ai, quem me dera a comidinha lá da mamãe e tal, não sei o que. Não. É uma coisa que provoca peso, né? E a palavra angustiado aqui no grego é a palavra baros, né? Derivada de baros, da onde nós tiramos a palavra barômetro, né? Que significa peso, né? Peso. Então ela tem peso, ela sobrecarrega. Então é um sentimento que nos puxa para baixo, né? É um sentimento que nos causa sofrimento. Aí está a razão do sofrimento, né? Por outro lado, no versículo 6, ele fala assim: portanto, temos, portanto, sempre bom ânimo. Por que bom ânimo? Temos, portanto, bom ânimo. E essa palavra ânimo aqui não é uma palavra comum, é uma palavra pouco usada no grego, que é a palavra tarreo, que significa não apenas estou animado, estou feliz, mas é coragem, firmeza, né? Então sejam firmes, tenham bom ânimo, tenham plena confiança, como vai aparecer no versículo 8. Entretanto, estamos em plena confiança. Então não é apenas um sentimento de tô animado, né? Acordei animado hoje, estou com ânimo, né? Ânimo para fazer uma tarefa difícil, ânimo e tal. Não. É aquela intervenção do Espírito Santo, que está no versículo 5, né? Temos o penhor do Espírito, que nos dá uma coragem, uma firmeza para enfrentarmos o sofrimento. Essa coragem não abstrai o nosso gemido, porém não nos leva para baixo. É como se nesse corpo, ou neste tabernáculo, ou nesta roupa, nós tivéssemos um peso que nos carrega para baixo, mas ao mesmo tempo uma força que nos puxa para cima. Então, no versículo 6 aparece bom ânimo, e eu estou dizendo para você, não pense no ânimo aqui apenas como assim, estou animado, estou feliz, né? Mas como coragem, firmeza. E no versículo 8 ele fala de novo, entretanto, olha só, entretanto, estamos em plena confiança. Então é disso que ele está falando aqui. E o último elemento aqui que eu coloco na categoria, digamos, psicológica, né, é fé, porque ela aparece no versículo 7 e diz, andamos por fé. Então o versículo 6 fica assim, temos sempre bom ânimo, mesmo que estejamos em terra estranha, mesmo que estejamos vivendo precariamente, né? Nosso lar é o Senhor, mas nós temos bom ânimo, versículo 7, porque nós andamos por fé e não pelo que vemos. Então a fé aqui é a substância do ânimo, né? É pela fé que eu tenho coragem, que eu tenho firmeza. Bom, aqui eu não posso deixar de dizer que a palavra coragem significa, em português, né? A palavra coragem vem de cuores, né? Que é coração, né? E é força não física, né? Mas é força no ânimo, é força interior, força no espírito, né? Força na alma, né? Mas não é apenas uma coisa emocional, né? Ela tem substância. Então ele fala que andamos por fé e não pelo que vemos. Querendo dizer, pela fé nós vemos aquilo que ainda está ausente, né?
Entretanto, estamos em plena confiança. E então aqui ele fala sobre a fé, né? No versículo 8, plena confiança. Confiança é fide é fé, né? Confidência, confidare é fé, né? E eu queria relacionar esse texto, eu falei para você ler, né, depois, não agora, depois, o capítulo 4. O capítulo 4, versículo 18, que é o texto imediatamente anterior à nossa perícope, ele esclarece esse texto. Ele fala assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Então relaciona esse texto com o versículo 7 agora. Nós andamos por fé, ou seja, não pelo que vemos. Nós andamos vendo o que os outros não veem, né? E essa substância da nossa fé, então, é aquilo que nos ajuda a transcender, né, as condições atuais. Bom, só para completar esta varredura, no versículo 4 ele fala o mortal, ó, primeira vez que ele vai falar de morte e vida. Final do versículo 4, ele dá a primeira pista de decodificação das figuras de linguagem, porque ele fala o seguinte: não estou falando nada de casa ou de roupa, eu estou falando para que o mortal seja absorvido pela vida. Aqui ele botou o pingo no i, né? O que nós queremos não é uma casa nova, nem uma roupa de festa. Isso é figura. O que nós queremos é que este nosso ser mortal seja abraçado, engolido pela vida. E a palavra que ele usa aqui, absorvido pela vida, é uma palavra que nós já estudamos lá em 1 Coríntios 15, quando ele fala que o mortal, deixa eu até pegar aqui, 1 Coríntios 15, quando ele fala, esse nosso corpo se revista de imortalidade. Nosso corpo mortal se revista de imortalidade. E depois ele fala assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Tragada foi a morte. Então, essa palavra absorver é exatamente essa figura, é abocanhar, né? É uma boca que engole tudo, que reveste, que suga, que engole, que traga a outra coisa, né? Como se fosse, por exemplo, quando Pedro fala: tenham cuidado, o diabo anda bramando como leão, procurando a quem possa devorar, a quem possa tragar. A ideia é como uma bocarra que engole algo, né? Que abocanha e engole. Então essa é a figura que Paulo usa aqui. A figura de que o imortal, o eterno, né? A vida, portanto, abrace-nos completamente, arrebate-nos, revista-nos. E aí, meus irmãos, a gente entende por que Paulo está falando por figuras, né? Como é que nós vamos descrever o que nunca aconteceu, né? A não ser por meio de figuras. Normalmente nós vamos usar figuras quando a nossa linguagem literal se torna pobre, inadequada, pequena, para nós descrevermos algo que é grandioso, né? Então, aqui ele fala da vida. Depois ele fala, no versículo 9, ele fala presentes, né? Ele fala do estar presente com o Senhor, não é muito claro, né? Depois ele fala no versículo 10, importa que todos compareçamos perante o tribunal de Cristo, portanto pressupõe uma existência, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Tá, aqui ele já falou do corpo. Mas tem uma figura aqui
De repente, se eu fosse dar essa aula de novo, eu até teria que dizer, não são 4 figuras, não são 3 figuras, são 4, né? Porque tem uma figura aqui que quase passa despercebida, mas ela é fundamental para a nossa lição, né? Que é uma figura. Eu até acabei dando bobeira aqui, deveria ter destacado ela como uma figura, porque a gente se familiariza com a figura e esquece que se trata de uma figura, né? Que é no versículo 5, quando ele fala assim, ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. A palavra penhor é uma figura, e ela é uma figura isolada aqui nessa questão, né? Não tem a ver com casa, não tem a ver com roupa, não tem a ver com um peregrino, tem a ver com compra, né? Ou uma negociação financeira. O que é um penhor? Um penhor é uma garantia, um valor que você entrega a uma pessoa enquanto o negócio não é concluído. Pode ser uma entrada, uma garantia, um sinal, uma caução, né? Tem diversas formas de entender isso, mas aqui Paulo diz que Deus nos deu uma garantia, uma antecipação, um penhor, um sinal, pelo qual nós podemos ter por certo, por garantido, a transição ou a nossa migração desse estado de estrangeirice para o estado de pertença à vida. E esta é uma figura importante porque ela aparece em outros textos de Paulo. Por exemplo, neste mesmo livro, no capítulo 1, versículo 22, Paulo fala que nós fomos selados, mesma coisa, selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade. Aqui está a definição. O que é o Espírito Santo e o que significa o Espírito Santo entre nós? O selo de uma promessa, o anúncio de uma completude. E ele fala, ele é penhor de uma herança. Você ainda não entrou na posse da herança, mas enquanto você não entra na posse da herança, Deus nos deu uma garantia. E Paulo mesmo descreve que ele... desculpa, eu pulei aqui 2 textos. O de Coríntios fala, nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Esse do resgate da propriedade é Efésios 1,14. Tá? Eu pulei aqui os textos. Então, em Coríntios 1,22 fala assim, Deus que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Esse que eu tinha lido primeiro não é Coríntios, é Efésios 1,14, tá? Que fala assim, selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade. E em Romanos 8:23, ele fala, nós que temos as primícias do Espírito também gememos. Então percebam como Paulo está usando textos aqui interrelacionados, e então nós devemos destacar aqui essa 4ª figura, né? Eu vou fazer uma alteração aqui nas minhas anotações para destacar o penhor como uma figura, né? Porque ela é fundamental para explicar aqui. Tudo bem, então? Com isso eu terminei aqui a segunda varredura. Então nós temos, fazendo um pequeno resumo, nós temos na habitação, nós temos tabernáculo de um lado, tenda ou casa terrestre, do outro lado nós temos edifício, casa e habitação. A palavra habitação aparece no versículo 2.
habitação celestial. A primeira é feita por mãos humanas, a segunda sem mãos humanas, Deus, né? Da parte de Deus. A primeira se desfaz ou se desmonta, né? Como qualquer habitação aqui nesse nosso mundo. A terceira é eterna, portanto não se desfaz. A primeira é terrestre, é construída sobre a terra, então da terra, da superfície da terra para cima. A outra vem de cima para baixo, vem do céu celestial, né? O versículo 1 fala dos céus, não é no, é dos céus, e o versículo 2 fala a habitação celestial, que contrasta com o terrestre do primeiro versículo. Quando ele fala de vestes, ele contrasta, de um lado, vestidos e não despidos, ou não nus, do outro lado, revestidos. Do lado de cá ele fala mortal, do outro lado ele fala vida, né? A vida que reveste o mortal, a roupa que reveste aquele que está vestido, a habitação celestial que reveste a habitação terrena. Nas emoções, de um lado, gemidos, desejo, angústia, do outro lado, bom ânimo, fé, plena confiança. Do lado de cá, ele fala do penhor, né, do penhor do Espírito Santo, que é antecipação da plenitude, que vai aparecer quando ele fala habitar com o Senhor, né? Então, o que nós temos de lado de cá? Uma garantia, né? A casinha que nós temos e a roupinha que nós usamos é um símbolo da garantia, né? Porque ele fala, nós somos encontrados vestidos e não nus, né? Então, o Espírito Santo é aquele que nos mantém habitados e confortados e animados do lado de cá. Mas nós esperamos o quê? A habitação com o Senhor, que aparece no versículo 8. Na questão da pátria, né? Ausente, estrangeiro, depois presente lá, né? Na questão da conduta, eu não destaquei isso aqui, mas no versículo 9 fala: nós nos esforçamos de um jeito ou de outro para lhe ser agradáveis, porque do lado de lá, do lado do eterno, nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Bom, com isso eu consegui fazer aqui uma explanação detalhada das figuras, das palavras que nós temos no texto. Desmontei o texto, né? Agora nós podemos então iniciar uma interpretação sem a pretensão de esgotar, porque é deste texto que nós vamos tirar a nossa conclusão do curso na próxima aula. Então, o que nós não falarmos hoje, né? Fiquem calmos. Eu não quero correr com esse texto, vocês têm um tempo aí para amadurecer a leitura, a compreensão desse texto. Eu vou apenas iniciar a interpretação, né? Junto agora com vocês, e nós completaremos então na próxima aula, porque esse é o texto mais rico, mais iluminado, mais amadurecido para nos dar uma resposta para este problema. Perguntas, comentários? A Cláudia só que disse: desejar sofrido que não aguenta mais. Acho que todos aqui entendemos bem esse sentimento. Exatamente. Que é o sentimento humano de viver. Muito realista, né? Não tem nada de floreio aqui, né? Paulo está falando do que é a vida terrena, né? A vida que tem ânimo, tem coragem, tem firmeza, né? A vida quer coragem, né? Diz a música. Mas também tem lágrimas, né? Tem lágrimas, tem tristeza, tem tribulações, né? Por isso que seria importante vocês lerem o capítulo 4, porque no capítulo 4, olha comigo o capítulo 4, versículo 7. Outra figura. Veja como Paulo usa figuras, né? Não vou falar que ele abusa, porque não abusa,
Ele usa e usa figuras, né? Não vou falar que ele abusa. Mas no capítulo 4, versículo 7, ele fala assim, desculpem, temos este tesouro em vasos de barro. Olha aí, figura, né? O que é o tesouro, o que é o vasos de barro? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados. Olha aí, Cláudia e demais irmãos e irmãs, a descrição dos gemidos e das angústias. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Opera em nós a nossa própria morte, mas também opera em nós agora um outro morrer, o morrer de Jesus, para que também sua vida se manifeste em nosso corpo, não no céu, em nosso corpo. Como? Pelo Espírito Santo, que é o penhor da vida, que já nos veste. Por isso Paulo pode dizer ali, e a maioria dos comentadores que eu consultei às vezes perde uma coisa ou outra, né? Ele fala assim, se todavia não formos encontrados, vestidos e não nus. O que significa isso? Algumas pessoas estão nuas diante de Deus. Não estão vestidas. E Paulo está dizendo, nós já estamos vestidos. Não é a roupa final, não é a roupa da festa, não é a roupa do conforto, mas nós já estamos vestidos. Opera em nós a morte? Opera. Mas também já opera em nós a vida de Cristo. Na mesma medida em que nós gememos, nós estamos abertos ao Espírito de Deus, e esses gemidos e esses sofrimentos que deveriam operar em nós a destruição, opera em nós um tesouro, embora em vasos de barro. Opera em nós uma fé pura, uma fé autêntica, uma coragem frente às circunstâncias. E então Paulo fala ali no versículo 11, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Além dos sofrimentos humanos comuns a todas as pessoas, nós cristãos ainda temos uma carga extra de sofrimento pela nossa teimosia em seguir o Evangelho de Jesus Cristo, em nos opor a estes poderes e às vezes a estes ídolos da nossa sociedade. Então nós carregamos o mesmo sofrimento de Jesus Cristo. Mas isso nos destrói? Não. Na medida em que nós vivemos esse sofrimento, não estou falando do sofrimento do idiota, estou falando do sofrimento por causa de Cristo, o sofrimento que Cristo teve, não dos religiosos, né? Não confunda isso aqui com cristofobia, por favor, né? Para que a vida de Cristo se manifeste em nossa carne mortal, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito. Olha aí o espírito e olha aí a fé. Eu criei, por isso falo. Também nós cremos, por isso falamos, sabendo, preste atenção, irmão, capítulo 4, versículo 14, sabendo que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco.
esse texto aqui do versículo 14, de certa forma, exclui aquela tese que eu apresentei na primeira aula sobre a ressurreição imediata, lembra? Que uma das teses era, morreu, ressuscitou. É como um piscar de olhos. É passar daqui para outra vida, como quem deu um passo a mais na vida, assim, né? Paulo aqui está dizendo, não, a ressurreição é um evento comunitário. Deus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Então, a ressurreição de Jesus é nossa ressurreição e o convosco. Nós juntos estaremos nesta presença de Deus. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Versículo 16. Eu pedi para vocês fazerem a tarefa, vocês não fizeram, né? Eu já estou dando aqui umas coordenadas. Não era para fazer, claramente, né? Mas olha o versículo 16. Por isso não desanimamos. De novo ele fala de ânimo, desânimo, gemido. Vejam como o contexto emocional, psicológico, é o mesmo. Por isso não desanimamos. Por isso o quê? Por causa da nossa fé em Jesus Cristo. Por causa da presença do Espírito em nós, que nos arrebata a nossa visão. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, aqui eu vou me dar o direito de traduzir, veja como fala na tua Bíblia, 4,16, ainda que o nosso ser exterior se corrompa, contudo o nosso ser interior se renova de dia em dia. As mesmas forças que incidem sobre nós para nos destruir, causam em nós um efeito reverso, por causa da presença do Espírito em nós e por causa da abertura nossa à fé em Cristo. Então, ao mesmo tempo em que a nossa casa vai se desfazendo, ao mesmo tempo em que as nossas roupas vão se estragando, nós não ficaremos nus, nós não ficaremos sem teto. Por quê? Porque o nosso ser interior, onde Cristo já habita, está sendo renovado continuamente. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, lembra que eu falei da angústia pesada, baros? Olha o contraste aqui agora com a nossa tribulação é leve. Aquilo que poderia ser pesado e nos esmagar, nos deixar plantado na terra, se torna leve e ainda produz em nós um eterno peso de glória. Então, o peso da angústia é relativizado perante o eterno peso de glória acima de toda comparação. Ou seja, não é para comparar a vida que levamos, os gemidos, os sofrimentos, com aquilo que está penhorado em Cristo por meio do Espírito Santo. E versículo 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. E aí entra no nosso texto, sabendo. Esse sabendo aqui é um saber da fé. Paulo não está dizendo nada novo. Ele fala assim, vocês também sabem disso. Sabendo que se a nossa casa terrestre, ou melhor dizendo, quando a nossa casa terrestre deste tabernáculo for desmontado, temos da parte de Deus uma outra casa não operada por forças humanas, eterna, vinda da parte de Deus, da parte do céu, da parte de Deus. E por isso, neste tabernáculo, nós gememos, desejando intensamente
sermos cobertos por essa nossa habitação que vem de Deus. Se, todavia, formos encontrados vestidos e não pelados. Pois, na verdade, nós que estamos neste tabernáculo e nós que estamos vestidos, gememos angustiados, não porque nós queremos ser despidos, pelo contrário, nós queremos ser revestidos, para que o mortal seja engolido pela vida. É como se Deus construísse uma casa por cima da nossa tenda. E quando nós desmontássemos a nossa tenda, a gente desce de cara com uma casa, né? Uma casa, é para isso que eu vivo, né? Era isso que eu queria, né? Melhor do que a anterior. Ora, olha o versículo 5 dentro desse contexto. Ora, meus irmãos, nós não estamos inventando nada. Foi o próprio Deus quem criou estas coisas, quem nos preparou para isto. Nós não estamos gemendo porque nós somos inconformados ou porque nós não nos identificamos com a nossa natureza animal, predatória, evolucionista, etc. Foi Deus que plantou esse desejo em nós. E como é que ele fez isso? Outorgando-nos o Espírito. O nosso Espírito, de acordo com a nossa antropologia, é o sopro divino. E esse Espírito clama pelo Espírito. Ele foi criado para a comunhão. Ele não suporta a nossa estrangeirice, a nossa peregrinação. Ele deseja comunhão, ele deseja estar com Deus, em Cristo, né? Por isso, então, por causa do Espírito Santo e por causa desse chamado de Deus, nós temos bom ânimo, sabendo que enquanto estamos aqui, estamos distantes do Senhor. Estamos no Senhor, porém ainda ausentes dele, que aponta para uma completude. Mas nós não andamos só pelo que vemos, nós andamos pelo que não vemos. E enquanto estamos aqui, ansiamos partir dessa nossa estrangeirice para a pátria do Senhor. E é por isso que, em vez de ficarmos especulando como é isso, nós trazemos essa missão para esta vida, vivendo, quer presente, quer ausente, para ser agradável. O que abraça a nossa vida, em qualquer nível, é o agradar o Senhor. Por quê? Porque nós estaremos diante dele e nós queremos estar diante dele vestidos e não nus. Se formos encontrados ou defrontados, vestidos e não nus. Bom, eu fiz uma leitura aqui ampliada, você deveria continuar lendo. Por exemplo, no versículo 11, ele fala... no versículo 12 ele fala os que se gloriam na aparência, não no coração e tal. Umas dicas que eu queria dar aqui, nosso tempo está se esgotando, umas dicas que eu queria dar aqui para vocês é a seguinte. Ele fala aqui do corpo. Não pense no corpo como sendo apenas a dimensão material. Nós não temos um corpo, nem habitamos um corpo. O que Paulo está fazendo aqui é dando um chute na canela dos gregos, tá? Então, todas as vezes que ele falar nossa casa terrestre, sermos achados vestidos, gememos, deixar o corpo, etc, etc, não pense, resista à tentação de pensar naquela alminha, fantasminha, né? Que deixa o corpo e vai para o mundo azul. Quando ele fala corpo e terra, ele está falando da nossa vida inteira aqui. Nossa vida inteira aqui. Nossa humanidade inteira.
E mesmo sendo uma humanidade inteira, é estrangeira, porque nos falta a habitação com Deus. Então é disso que ele está falando aqui. Quando ele fala no versículo 3, no versículo 4, aliás, não por querermos ser despidos, ele está batendo nos gregos, porque os gregos queriam ser despidos. Por que queriam ser despidos? Porque o corpo é uma roupa rota, velha, que prende a alma. Então os gregos queriam se livrar desta casa, se livrar desta roupa, dessa casca indigna e ser absorvido pelo Espírito. E Paulo está dizendo, não, nós não cremos assim, nós não somos gnósticos. Nós não queremos ser despidos, nós queremos ser revestidos. Então, toda a nossa vida terrena, toda a nossa vida humana, em toda a sua dimensão, é que será engolida pelo Eterno, será engolida por Deus, será engolida, reconciliada pela dimensão do Espírito. Para ser um fantasma azul e transparente que brilha? Não! Para não se desfazer mais, para não ser apenas gemido e angústia, para sermos completos, perfeitos, absorvidos pela vida de Cristo. Por isso ele fala habitar com o Senhor. Então, como eu falei na aula passada, a resposta que nós vamos elaborar para esta pergunta, a pergunta tema desta aula, é uma resposta que foca o problema em Cristo. E ao invés de especular, como os teólogos têm feito, né, e derrapado para coisas que mais atrapalham do que ajudam, né? Nós vamos pegar carona com Paulo e vamos colocar de lado essas teologiazinhas, né? E tentar pegar esta compreensão que ele tem das coisas. Ao invés de tratar especificamente da dimensão terrena e da dimensão futura, a dimensão do espírito, o corpo espiritual, que como nós estudamos em 1 Coríntios 15, não é o corpo transparente, o corpo azul, o corpo que flutua, né? Mas o novo corpo, o corpo que pode usufruir de tudo que Deus é, mas é corpo ressuscitado, segundo o corpo de Cristo, né? Nós vamos pensar aqui nesta restauração e na amplitude desta expressão, estar em Cristo. É este penhor do Espírito que fará a nossa travessia. Vê se você entendeu isso. O Espírito antecipado a nós é que faz a travessia dessa nossa existência humana terrena para a nossa nova criaturidade. É que se você falar já isso... começou. Paulo não vai dar respostas além destas. Aquela vida de Cristo que já nos vestiu, nos manterá em Cristo até a completude de todas as coisas, né? Mas com isso eu já não estou, evidentemente, dando a conclusão do curso. Estou apenas alinhavando respostas possíveis. O assunto é bem complexo. Claro. A Cláudia falou aqui que
Acho que uma aluna vai baixar a média do grupo, vou escutá-lo de novo. Aí Sim. eu falei, por quê? Você achou complicado? Ela falou, racionalmente acho que me perdi, espiritualmente um pouco também. Sim. Deve ser um pouco de cansaço, a todo ponto de vista, acho. Tá. Eu achei complicado também, mas vai olha ter só, a outra aula, gente, para esclarecer melhor. Veja só, eu sei que vocês não tinham esse texto em mente, então esse é um texto dificílimo, a maior parte dos comentaristas passam por cima, né? Se você pegar uma teologia sistemática, você vai ver que os caras cortam volta desse texto, né? Mas eu, então, hoje li o texto com vocês, desmontei o texto, analisei parte por parte, né? E não completei aqui, não indo para a terceira varredura. Para né? quem chegou agora, o texto é 2 Segundo Coríntios, capítulo 5, versículos de 1 a 10, né? Mas pode ler em volta também, pode, especialmente o capítulo também, 4 e o 5, pode ler, né? Depois eu vou dar aí algumas instruções que eu fiz sobre esse texto. Nosso objetivo agora, na próxima aula, é interpretar esse texto especificamente tentando tirar dele, colher dele, uma resposta possível à pergunta que dá nome a esse curso. O que acontece com os mortos? Então, Paulo aqui fala da nossa existência real, da nossa existência terrena, né? Fala do nosso perecimento por meio de figuras e fala do nosso encontro com a vida, da nossa esperança, da nossa travessia, né? É um texto obscuro, vocês têm toda a razão de considerarem difícil, porém era necessário decodificar estas 3 ou 4 agora, né, figuras, que é da casa, da roupa, da pátria e do penhor, né? Para que a gente pudesse, então, a partir da próxima aula, agora com esse conhecimento, pode assistir a aula mais uma vez, pode fazer perguntas lá no chat, a gente, então, a partir desta interpretação, tá? Eu tive que bater cabeça para chegar nisso aqui. Então, a partir desta interpretação, a gente poder chegar a uma resposta possível, né? E como nós somos fiéis estudantes da Bíblia, nós não vamos elucubrar, né, além daquilo que as Escrituras nos dão. E a chave da resposta, a síntese é: estamos em Cristo, com Cristo, né? E esta é a única fórmula disponível. O que nós vamos fazer é tentar interpretar o que isso significa para chegarmos a uma formulação possível. E também tem que lembrar que, por mais que nós possamos entender, né, você está tendo que destrinchar o texto. E para eles, essa metáfora de tendas e tudo isso era mais clara. Mesmo que a gente possa entender, para eles era muito clara essas metáforas e quem sabe as outras também, né? Então... O Paulo, você falou uma coisa aqui interessante. Paulo, em Atos 18, fala que quando ele passou por Corinto, junto com Áquila e Priscila, ele era fabricante de tendas. Então é bem possível que o povo de Corinto entendesse claramente, tanto os gregos, né? Porque Corinto era uma cidade portuária, provavelmente muita gente passava por ali comprando barracas e para os seus percursos, né? E os judeus entendiam claramente, porque eles tinham a festa das cabanas, né? É verdade. Então, como Paulo era um fabricante de tendas, e a Áquila e Priscila eram seus colegas de profissão, é bem possível que ele estivesse usando uma figura muito simples ali, né? Mas eu acredito que nós também possamos entender. E agora, com estas figuras, então, equacionadas, ou seja,
nós também agora entramos no universo do significado das figuras, das metáforas. Então nós podemos agora, nesse ambiente comum, nesse vocabulário comum, né, nós podemos extrair conclusões adequadas para confortarmos a nossa fé. Né? Como a Cláudia falou, nós entendemos bem de sofrimento. Sim, claro. Né? Então, assim, quais são as perguntas que eu e vocês temos? Quais são as perguntas que nós podemos fazer? E quais as nuances, assim, os brilhos de luzes do Evangelho que nós podemos ter para iluminar a nossa caminhada? Ausente ainda, precária, gemendo, mas como nós podemos andar? Né? Então é com isso que nós queremos trabalhar na próxima aula. Lembrando que você, na primeira aula, falou sobre quatro respostas possíveis, mas que você, a quarta ou é a quinta que é sua, que você não, é fruto do estudo? Não, eu não tinha aventado ainda uma, não. Não, então tinha vai ter a uma quinta. que é aquela da imediata, né? Assim, eu falei do em Cristo. Eu falei, desde a primeira aula, eu estou falando que a fórmula que eu vou propor é essa do estamos em Cristo. Né? Até a Cláudia, acho que falou na aula passada, que nós podemos pensar aqui no corpo místico de Cristo, né? Nessa habitação com Cristo. Então né? você vai Esse dar uma estar interpretação. em Cristo. Como se Cristo fosse, metaforicamente, um ambiente. Como se Cristo fosse não apenas uma pessoa, o homem Cristo, o Deus, o Filho de Deus, o Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade, né? Mas como se Cristo fosse também uma esfera, como se Cristo fosse um ambiente, né? Em que nós fôssemos acolhidos desde já por antecipação. E no Espírito nós já estamos ressuscitados com Cristo, em Cristo. Então, é dentro desse ambiente, que a Cláudia chamou corretamente, corpo místico de Cristo, né, que é a igreja, certo. Não apenas a igreja institucional para nós protestantes, né, para a gente ter lugar na fila do pão, né? É que nós vamos discutir essa nossa transição da morte para a vida. Como é que isso se dá e o que é possível saber sobre isso. Okay? Então não se assustem, tá, então, pessoal? Beleza, fiquem calmos, estudem o texto. Nós só não faltem vemos, na sexta que vem, porque senão nos vemos na aí vai complicar, sexta. Né? Vai ficar dúvida. Beleza. Até domingo, na aula de Jesus e a Política. Tchau, gente. Tchau. Beijos.